Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite, pessoal do Brasil. Bom dia, pessoal do Japão. Hoje vamos falar sobre o último trimestre gestacional, como que anda aí o desenvolvimento do bebê, o desenvolvimento da mamãe nessa última fase. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão chegando aí, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil e atuo aqui no Japão com atendimento a crianças, adolescentes e adultos com atrasos de desenvolvimento, transtornos, distúrbios de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem e estou aqui quinzenalmente no portal MIE trazendo informações sobre o neurodesenvolvimento e sobre a neurociência para a comunidade brasileira. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite Japão, boa noite Brasil, boa noite Adriano. Vamos começar hoje a falar aqui um pouquinho sobre esses últimos 3 meses, o que acontece no desenvolvimento desse bebê que já tem a sua formação quase que completa, porém precisa de muita atenção nesse momento, e como que essa gestante, né, como que essa mãe vai passar, vai conseguir ter aí de ajuda, de auxílio, de orientação durante esses últimos meses, tá? Então eu vou pedir só para vocês curtirem e compartilharem a live, né? Deixa só eu também dar uma olhadinha aqui para ver se a gente consegue fazer a live ser compartilhada certinho, tá? Vamos lá, aqui e aqui, acho que foi. Muito bem. Bom, hoje então vou falar um pouquinho das mães e um pouquinho também de como esse bebê tá nesse último processo, né? A gente já vem falando sobre isso durante algumas lives, a gente tá numa série de live informando, orientando as mães sobre o período de gestação, como que esse bebê se desenvolve, desde a base lá, desde o momento de concepção, do feto, até a gente chegar agora na 28ª semana, que a gente entra nesse período do último trimestre, os últimos 3 meses, e ele pode ir até as 41 semanas, tá? Às vezes as 40, as 39, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então é sobre esse período final, essa reta final, né, que a gente chama, essa reta final da gestação, onde a gente precisa ter uma atenção redobrada, assim como a gente teve lá no comecinho, no primeiro trimestre, por causa de risco de aborto, por causa de descolamento de placenta. Isso tudo volta a ter um olhar mais necessário agora, no finalzinho desse período gestacional. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, diferente do começo, do risco do aborto, a gente tem que ter cuidado para a questão do parto prematuro, né? Da gente não ter aí, entrar em trabalho de parto, entrar em contração, estourar a bolsa, enfim, antes do prazo, né? Que é considerado saudável, tá, gente? Eu atendo muitas mãezinhas e às vezes as dúvidas que chegam no inbox é justamente essa: qual é o prazo normal, né? O mês normal, a semana normal pra gente ter, pro bebê poder nascer. Não existe questão de normalidade, tá? E também me perguntam se isso interfere no desenvolvimento infantil, se o neurodesenvolvimento dessa criança vai ser prejudicado ou não. Claro que prematuros têm uma tendência maior de ter alguma dificuldade neurológica aí, por algumas deficiências, né, durante a gestação ou pelo o parto ser prematuro e esse bebê ainda não tem aí toda a sua formação desenvolvida. Então, pode ser que
tem uma probabilidade maior. Mas não que todos os prematuros vão ter um distúrbio neurológico. Nem todo prematuro vai ter um distúrbio do neurodesenvolvimento, tá? Ou um transtorno do neurodesenvolvimento. Não necessariamente. Tem crianças que nascem prematuras, tem sim esse seu momento de atenção mais forte, mas aí depois ela consegue superar, ela consegue ganhar peso, medida, e o desenvolvimento dela se dá de uma maneira normal, adequada, vamos dizer assim, tá? E aí, então, a gente atenta mais para esse finalzinho por causa de quê? Né? Vamos dizer assim. O risco desse bebê acabar nascendo um pouquinho antes, ele acontece, ele fica mais propenso, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nesses últimos trimestres. A criança já está formada, ela já está ali com seus órgãos desenvolvidos, mas ele é extremamente importante, principalmente para a área cerebral, tá? A gente já sabe que lá no comecinho, né, o sistema nervoso central desse bebê já começa a se desenvolver, então toda a parte cognitiva de desenvolvimento desse cérebro, vamos dizer assim, já começa a ser formado logo lá no comecinho, mas agora no final ele tá ganhando forma, assim, literalmente, né? Existe o cérebro desse bebê, ele cresce e ele tem um crescimento mais rápido nesses últimos 3 meses. E não é só a massa encefálica, né? O cérebro em si, né? A massa encefálica, aquela massa cinzenta, né? Que é o nosso cérebro. Não é só o órgão que cresce, né? As capacidades de desenvolvimento desse bebê também ficam mais intensas, né? Mais visíveis, mais intensas nesse momento. Então, sim, a partir da 28ª semana, ele vai ganhar peso, ele vai crescer, ele vai estar num desenvolvimento físico real. Então, ele vai estar lá com perninha, com bracinho, com mãozinha, vai estar agitado, mas o que é extremamente importante, desenvolvimento neuronal, tá? Eu, como neuropsicopedagoga, como profissional da área do neurodesenvolvimento, sempre converso com as mãezinhas, muita atenção nesse período, muita atenção nesse momento. Muitas das informações que a gestante recebe ou que ela está exposta nesse último trimestre, ele é absorvido pelo bebê, tá? Esse cérebro infantil já está ali em funcionamento. Então, ele não cresce só enquanto estrutura de órgão, né? O meu órgão, o cérebro, não. Ele cresce também na questão de estímulos. E aí é importante que a gente fique bem atenta nesses últimos 3 meses, tá? Por quê? Além de ganhar peso, né, que é o que a medicina mais se preocupa, e com razão também, né? A gente sabe que déficit de vitamina, déficit de alimentação, então tá com uma alimentação muito ruim, ou tá com a questão polivitamínico muito baixo, ou tá com uma questão de vitamina D que não tá boa, enfim, sempre a gente vai passear ali por essas áreas da saúde que são extremamente importantes e a gente tem que estar. Bom dia, Marta, um beijo, minha querida, bom dia, Brasil, um beijo enorme para vocês. Estamos aqui falando sobre o cérebro do bebê, tá, gente? Então, pequenininho, né? E a gente já preocupada aí, já atento no desenvolvimento neuronal desses pequenos. E na saúde da mãe, claro, sempre, né? E aí, então, esse cérebro que está aí crescendo rapidamente nesses últimos 3 meses faz com que esse bebê consiga ter percepções, né? Ele consegue sentir, né? Ele não tem, às vezes, a capacidade de entendimento, não entende porque a mãe tá triste, porque a mãe tá feliz, ou porque o barulho tá muito alto, ou porque o barulho tá muito baixo, ele não consegue entender, mas ele percebe, né? A capacidade perceptiva dos bebês nessa fase, elas estão aguçadíssimas, ok? Então, assim, eles reagem à luz, sim, então, dia, noite, se tá muito claro, se tá muito escuro, se de repente tem uma mudança muito brusca de temperatura, né? Se a mãe tá num ambiente que é mais quente, ela vai para um ambiente mais frio, tudo isso consegue ser sentido,
tá? O bebê já consegue perceber, sentir essas sensações, tá? A parte de paladar, o bebê já começa a entender ali, a perceber uma diferença entre o doce e o salgado, o amargo, né? Consegue ter ali uma noção de que o alimento é de um jeito ou de outro. Então, a parte degustativa, né, da língua do bebê, ali daquele sentir ali, já começa porque ele tá dentro do líquido amniótico, né? Então, o bebê abre a boca, o bebê fecha a boca, o bebê boceja, leva a mãozinha na boca, enfim, ele tá ali em constante movimento. E nessa fase, ele tá ali a 1000 por hora, como se ele estivesse ali já na contagem regressiva para o momento do nascer. E aí, no momento do nascer, ele só vai amadurecer essas experiências intrauterina. Então, ele vai amadurecer o que ele vivenciou dentro do útero materno, tá? E aí, claro, a partir do nascimento, adquirir novas habilidades também, tá? Mas por que é importante a gente ficar atenta? Como esse cérebro já começa a estar ali no seu desenvolvimento, todos os sistemas da criança já começam a desenvolver. Então, o sistema digestivo, o sistema nervoso central, o sistema periférico, a criança já começa ali, às vezes, com um movimento descoordenado dentro do útero da mãe. Por isso, muitos chutes, por isso aquele incômodo que a mãe sente, de deita de um lado, deita do outro, porque o bebê tá ali já se conhecendo, já se organizando e se desorganizando dentro do útero da mãe, e aí a gente às vezes acaba sentindo um desconforto, né? Porque eles começam a ganhar peso, então é uma fase onde o crescimento e o ganho de peso dá assim, né? Fica duplo, né? O que ele tinha, porque ele passa a ter, então é um crescimento que acaba sendo rápido, comparado ao restante também dos meses, e é mais sentido, né, pela gestante, justamente pelo peso do bebê, pelo peso da placenta, do líquido amniótico, do útero, enfim, né? Não é só o bebê que cresce na barriga da mãe durante a gestação. A gente aí tem todo um crescimento de outras áreas também, né? Então, isso tudo acaba interferindo de uma certa maneira no bem-estar, né, no momento de relaxamento dessa mãe, dela se sentir querida, dela se sentir bem com um novo corpo, porque o ganho de peso nessa última fase, ele é maior. Então, mamães que mantêm durante os primeiros 6 meses um aumento de peso 1 quilo, 800 gramas, 1 quilo, 200, enfim, consegue manter ali na régua, né, vamos dizer assim, principalmente na régua aqui do Japão, né? A gente falando aqui do Japão, então a gente tem algumas orientações clínicas, médicas, obstétricas muito mais regradas, né? Do que no Brasil. Eles são mais exigentes em muitos assuntos, né? Em relação à gravidez da mulher, né? E aí a gente acaba às vezes sofrendo uma pressão um pouco maior, tá? E isso traz uma desregulação emocional para essa mãe muito forte, porque às vezes ela tenta fazer o que a médica pediu e não consegue, né? Não consegue controlar peso, não consegue controlar a questão do trabalho, pede repouso, mas eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou ficar de repouso se eu preciso trabalhar? Eu preciso ficar 8, 9 horas de pé dentro da fábrica trabalhando, mas eu tô com todos esses sintomas e sentindo tudo isso, mas não posso parar. Então a gente luta aqui cada dia contra um leão, né? Que a gente encontra e que a gente é submetida durante esse processo gestacional. Então, por que é importante que a casa, a família, seja suporte? Porque muitas vezes essa mãe chega desse trabalho muito cansada, muito exausta, com falta de ar, com falta de fôlego, chega com dores lombares, dor na perna, inchaço, principalmente nesse último trimestre, tá? A retenção de líquido é enorme. E aí, se a mãe ainda fica muito exposta, né, a ficar de pé muito tempo, muitas horas, isso tudo dificulta. A gente sabe que ficar saindo para ir em banheiro, em fábrica, também é muito difícil, né? É claro que as pessoas precisam entender a situação dessa mãe,
que ela realmente precisa ir, né? Mas a gente sabe que no dia a dia a coisa lhe dá uma complicada. Então, quando ela chega em casa, ela precisa sim ter uma rede de apoio para que ela não fique mais sobrecarregada, tá bom? Outras coisas que são extremamente importantes: estresse e situação de risco. É importante evitar estresse e situação de risco em todos os momentos da gestação, tá? Mas, em especial, no comecinho e agora no final. Por quê? Porque eu posso acabar entrando em trabalho de parto mais cedo do que o esperado. Lembrando que a partir da 28ª, 30ª semana, mesmo se acontecer, né, dessa bolsa romper, ou se vier a ter contração e o bebê nascer, a gente consegue fazer a manutenção desse bebê, vai ser tranquilo, tá? Ele não vai ter tantas dificuldades como um prematuro lá de 5 para 6 meses, tá? Mas de qualquer forma, é importante que a gente evite essas situações, tá? A questão de trabalho, então essas mães têm que ficar atentas se o trabalho onde ela está alocada, onde o que ela está fazendo, se ela consegue manter, se ela consegue fazer, ou se está sobrecarregando ela. Então é preciso conversar com a empreiteira, é preciso conversar com a fábrica, é preciso, né, no escritório de onde essa mãe trabalhar, eles terem essa ideia, essa informação, para conseguir oferecer a melhor forma de trabalho para essa mãe, tá? Porque se ela tem um nível de estresse muito elevado na gestação, todo esse corticoide, todos esses hormônios, ele vai passar pelo cordão umbilical e vai chegar nesse bebê, né? E aí esse bebê vai estar ali sendo submetido a esse monte de hormônios e monte de transmissores que, né, não são bons que estejam lá. Porque ele está muito pequenininho, tá em formação e já sendo submetido a tantas coisas. Então é importante procurar manter o nível de estresse baixo ou sem, né? E não se expor a situações de risco. Então, situação de risco, trabalho pesado, contrair doenças, né? Seja uma gripe, uma influenza, enfim, né? Procurar evitar estar em espaços com pessoas que estejam contaminadas, porque o risco de contaminação na gestação ele é maior, e a gente sabe a questão de medicamento que dificulta muito a melhora dessa gestante. Então, uma gripe que em 7 dias poderia ter sarado, né, ter curado, ela dura aí 15, 20 dias por causa do não uso de medicamento, ou uma dosagem extremamente baixa. Enfim, então é bom a gente evitar essas situações de risco, assim como dirigir, tá? A gente sabe até que tem legislação, tem lei, né, que fala até o período que a mulher pode estar dirigindo. E a partir daquele período já não é mais aconselhável, tá? Por quê? Porque pode acontecer uma freada brusca, pode ter um descolamento de placenta, você pode bater a barriga no volante ou na lateral do carro, o susto, né, de uma freada, o susto de presenciar, às vezes nem acontece com a mãe, mas às vezes de presenciar um acidente de trânsito, aquilo fica gravado e aquilo vai, lembra lá que o bebê, a cabecinha dele tá a 1000, né? Esse susto, essas coisas ficam ali gravado, claro, não é uma memória visual, mas é uma memória perceptiva, né? E aquilo fica ali gravado no desenvolvimento desse bebê, dessa criança. Então é importante que a gente tenha um cuidado redobrado nessa fase, justamente por isso, tá? Quando a mãe tá nesse processo desse último trimestre e ela tá ela tá sentindo algumas coisas, alguns sintomas, por exemplo, eu tô com uma fadiga muito extrema, eu tô sentindo febre, eu tô sentindo um mal-estar generalizado, que eu não sei de onde vem, não sei porque, não aconteceu nada de estresse, não aconteceu nada diferente, eu não tive nenhuma perda significativa, né? Não passei por um luto, não passei por uma perda de emprego, não passei por um divórcio, né? Que são as perdas significativas que eu sempre pergunto, né? Durante as anamneses, para saber como é que esse bebê, né? Passou durante o período gestacional, como é que foi o pós-parto, enfim. E a gente segue até os dias atuais da criança.
Mas é importante que elas fiquem atentas, né, a isso que está acontecendo. E sempre que tiver alguma anomalia, algo que foge do normal, né, algo que é extremamente estranho. Então, assim, eu sinto fadiga o dia inteiro. Eu acordo, faço alguma coisinha e pronto, já não aguento mais. Ou eu sinto febre, meu episódio de febre vem, tomo um banho, relaxo, a febre passa. E aí depois a febre volta, né? Ela não dá trégua. Ou então eu tô com um inchaço muito grande, pé, rosto, mão, que é algo exagerado, tá? Então tudo que for muito exagerado, porque aí eu posso estar com uma retenção de líquido muito forte, né? E essa retenção de líquido, ela vai dificultar aí o meu parto, tá? Então ela vai trazer uma dificuldade na hora da gente parir de parir esse bebê, essa criança. Então precisa sim ficar atenta, tá? E aí as outras complicações que a gente tem, que acaba sendo comum e que ela passa, ou deveria passar, após a gestação, né? Prisão de ventre, gases intestinais, às vezes uma dor de cabeça mais providencial, que eu nunca tive dor de cabeça, mas na gestação eu tive. E aí depois não tive mais, né? Eu parei, deu tudo certo, nunca mais tive. Então são questões sazonais, elas acontecem naquele período. E aí depois que o bebê nasce, eu não tenho nada. Então assim, a diabetes gestacional é uma delas, nós falamos sobre a diabetes gestacional na semana anterior. E aí ela acontece durante, né, a hipertensão, pré-eclâmpsia, enfim, tudo isso, que são doenças que a gente acaba adquirindo durante a gestação, mas ao nascer e pós-nascer, elas, do mesmo jeito que chegou, ela sai, tá? Ela vai embora. Então, a gente não precisa, assim, a gente não leva esses sintomas pro pós-parto, tá? Depois que o bebê nasce. Mas, uma outra coisa também que precisa ficar de olho nesse último período, que é essa questão da tristeza, que é também sem motivos, tá? Então, se a mãe tem um dia normal, ela tá super bem, teoricamente não aconteceu nada, e ela mantém esse sentimento de tristeza, ele é contínuo e ele é presente, né? Ele tem que ser contínuo e presente por grande parte do dia, tá? A gente sempre aconselha para que busque um profissional da área. Então, vá consultar um psicólogo, faça uma avaliação psiquiátrica, veja se essa tristeza, né, esse choro contínuo, se isso está relacionado ao alvo da gestação ou se você está ali à beira de um quadro mais complicado, mais difícil, né? Que às vezes acaba dando os seus primeiros sinais na gestação. E aí às vezes não percebe. Muitas mães com quadro de depressão pós-parto, por exemplo, só conseguem identificar que já não estavam bem, né, durante a gestação, quando a gente faz a avaliação de anamnese dessa criança e pergunta lá como que foi o desenvolvimento gestacional embrionário desse bebê. E aí a mãe começa a trazer essas lembranças, essas vivências, e aí ali a gente acaba encontrando o comecinho ou os primeiros sinais, tá? Então também é importante, sentiu, tá ali com essa tristeza enorme, aparentemente ela não tem motivo, então a mãe tá ali de repente super animada, arrumando o quarto, arrumando a mala maternidade, organizando tudo para a chegada, porque, né, agora a gente fala que passou esse segundo trimestre, o último tá ali para nascer, né? Deu ali esses 28, 29, 30 semanas, aguardar mesmo a contagem regressiva para que essa criança venha. E é importante saber se de repente do nada ela começa a ter essa alteração muito forte de humor. A alteração de humor ela vai ter durante a gestação toda, tá? A gente já falou sobre os hormônios, o que eles causam, e a alteração de humor é uma delas, tá? Agora, tudo que for excessivo, tudo que é demais, que é exagerado, a gente precisa ficar atento, tá? Olhou, viu, tem alguma coisa estranha? Busque ajuda profissional. A gente busca ajuda do médico quando tem um sangramento, a gente busca ajuda do médico quando tem um descolamento de placenta, ou quando a gente tá com muita dor lombar, enfim, tudo que passa do comum,
a gente busca ajuda. Por que não buscar ajuda da saúde mental quando eu vejo que algo não está bem, tá? Preciso sim também, né, ter essa mesma preocupação e buscar ajuda da área da saúde mental também, para a gente não ter outras complicações que acabam acontecendo, como a depressão pós-parto, por exemplo, que são decorrente aí de um não planejamento ou de uma gestação planejada, mas não muito bem, né, vivida, vamos dizer assim. Então isso também vem acarretar aí algumas dificuldades para o desenvolvimento dessa criança depois pós-parto, justamente pela mãe estar passando por esses momentos mais difíceis aí na gestação. Então é importante também cuidar dos dois, saúde mental, saúde física, tá? Vamos caminhar aí de mãos dadas para que sim essa mãe tenha esse amparo e esse bebê neurologicamente tenha um desenvolvimento saudável, tá? Dentro dos padrões, dentro do que é esperado. Só pra gente finalizar, uma dúvida que também me perguntam: 38, 40, 41 semanas, qual que é o prazo, 39, né? Qual que é o prazo máximo que esse bebê pode ficar ali, né, no forninho da mamãe? Pode ficar ali no desenvolvimento, terminando essa fase de desenvolvimento, porém, né, lembrando que a parte cerebral ali é o que dá o boom, né, o que pega bastante ali essa fase também, que o bebê entende tudo, ele ouve, ele sente dor, ele sente o tato, ele sente a claridade, ele sente o som que se passa. Então, de repente, a mãe tá de boa e aí ouve um barulho muito grande, o bebê pula na barriga da mãe, pula e fala, a mãe fala assim, ele assustou. Realmente, sim, ele assustou, tá? Então, ele já começa, sim, a ter essa percepção do mundo externo, tá? Ele não entende muito de onde veio, para onde vai, por que foi, mas essa percepção do mundo externo ele já começa a ter, até porque o sistema nervoso central dele tá ali sendo desenvolvido a milhão nesses últimos 3 meses, certo? Entre as 40 e 41 semanas, que foi o que eu deixei como pergunta, né? Qual que é o comum, o normal, né? O comum, normal, é o momento que o bebê se sente pronto e tá ali para nascer. A gente não precisa fazer uma indução de parto, né? Tem um parto normal, mas é um parto induzido, porque é liberada ali uma injeção na mãe, né? Para liberar ali alguns hormônios para fazer com que essa contração venha. Então, assim, é natural? Não, né? Porque ela teve que fazer, foi um parto induzido, teve que tomar uma injeção ali para induzir esse parto, para fazer com que essas contrações venham e esse bebê nasça, né? A mãe consiga fazer a força necessária para esse bebê nascer. Mas também não tem nenhuma ligação entre o parto foi induzido e minha criança nasceu com distúrbio neurológico ou nasceu com algum transtorno, tá? Porém, é extremamente importante que o momento do parto seja observado. E ele tem que ser muito bem observado por várias questões que eu vou estar trazendo aí nas próximas lives, falando sobre o parto com uso de fórceps, com uso de sugador, o parto com manobras, né, que médicos ou enfermeiras possam vir a fazer, criança que nasce rocheada, criança que nasce com o cordão, né, preso no pescoço, crianças que têm sofrimento na hora do parto, enfim, tudo isso a gente vai conversar também na próxima live sobre os tipos de parto, né, a cesárea e o parto normal e as suas consequências. O que às vezes a gente prefere um parto normal, mas ele tem tantos fatores externos que acaba sendo sofrido para essa criança, para esse bebê e para essa mãe, tá? Vamos falar sobre sofrimento materno também no momento do parto e que é importante a gente saber o que pode vir a acontecer caso a criança passe por essas situações, né? Caso esse bebê passe por essas situações. Pode ter algum transtorno, pode ter algum distúrbio, pode vir com alguma dificuldade, tá? Então a gente na próxima live vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Obrigada pela companhia. Na próxima quinzena, a gente vai continuar a nossa conversa, tá? Vamos falar sobre os tipos de parto e as suas consequências, né?
durante esse período aí que chega aí o momento do nascimento dos pequenos, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo através da NeuroKids. Vocês podem mandar mensagem inbox ou mandar mensagem na live mesmo, que aí depois eu leio, né? E aí, à medida do possível, eu vou respondendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só tentar entrar em contato, ok? Obrigada, Portal Mie, pela oportunidade, pelo espaço. E daqui a 15 dias eu estou de volta para a gente continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Bom descanso para todo mundo que está aqui no Japão, né? Já está de noitinha, já 9h06 da noite. Bom dia para o pessoal do Brasil que está começando o dia, que seja uma terça-feira produtiva para vocês, para todos nós. Um grande beijo e até a próxima.